Olá, eu sou o professor mestre Leonardo Perovano Camargo, sou doutorando na Universidade Federal do Espírito Santo e eu vou elencar trechos e tecer algumas considerações sobre o artigo do Mauro Betti, junto de Pierre e Eliane Gomes da Silva, que é intitulado Uma Gota de Suor e o Universo da Educação Física, um olhar semiótico para as práticas corporais, que foi publicado no periódico Kinesis em 2013. E junto desse artigo, para poder elaborar o argumento, eu vou utilizar a tese de Diego de Souza Mendes, que ele usa a mesma temática, né? Semiótica e Educação Física. A tese do professor Dr. Diego de Souza Mendes também trabalhou com esse mesmo assunto e ele participou de uma intervenção ontem com a gente, que foi muito produtiva, muito profícua. A intenção de usar esses dois materiais de referência é ensaiar discussões entre a semiótica e a educação física em diversas formas de abordagem, né? A gente analisar os significados que são percebidos pelos alunos, imagens, entrevistas, questões pedagógicas, objetivos de aprendizagem, entre outras formas que a gente pode estar utilizando a semiótica na educação física. Essa comunicação que eu estou fazendo agora, ela foi apresentada ontem na disciplina de Tópicos Avançados do Doutorado, que é conduzida pela professora doutora Mariana Zonetti Martins. E hoje eu estou refazendo essa comunicação para poder gravar, na intenção de inaugurar uma sessão no meu canal do YouTube para abordar temas acadêmicos. Como tem tanta gente hoje falando tantas coisas diversas no YouTube, eu não sei porquê, né? As pessoas que estão tratando de temas acadêmicos, que estão estudando também, utilizarem esse espaço para poder também estar se expressando, né? Também produzindo seus signos, né? Como diz a linguagem da semiótica. Atualmente no meu canal eu trato de temas ligados aos Jogos Olímpicos, né? Tem um pouco da referência do nosso grupo de estudo na UFES, chamado Areté, que é chefiado pelo professor Dr. Otávio Tavares, mas esses vídeos que eu estou fazendo não tem relação direta, não tem relação com o grupo. As coisas que eu aprendo, que eu estudo lá, eu estou utilizando no canal, mas não tem relação direta, ok, com o Areté. Esses temas que estão ligados aos Jogos Olímpicos, às Olimpíadas, Olimpismo, etc., tema que é pertinente porque vai ocorrer ano que vem no Japão, né, em 2021, primeira vez na história que os Jogos Olímpicos são adiados. Mas esses temas eles estão recebendo um tratamento pedagógico nesse canal meu do YouTube para o ensino fundamental 2, ok? Tem um tratamento pedagógico, uma linguagem um pouco mais simplificada para adolescentes, né? Até crianças, dependendo da maturidade cognitiva, pode estar assistindo esses vídeos, que são temas um pouco mais leves, mas explicando sobre os Jogos Olímpicos. E pode ser usado tranquilamente como material complementar, seja nesse EAD que está sendo causado por causa da pandemia, do coronavírus, né, agora em 2020, seja pelo colega também que quiser compartilhar, sem qualquer restrição da minha parte, tá? Tá livre para poder compartilhar. Minha intenção é realmente ajudar. Em uma outra sessão, eu já discuto a educação física agora já ligada ao Enem, com algo um pouco mais pragmático, conectando, né, essa ligação da educação física e como esses conteúdos da educação física estão sendo trabalhados no Enem, enquanto a educação física também sendo entendida como linguagem, ok? Comentando, corrigindo questões, pode servir como auxílio preparatório para os alunos, né? Auxiliar ao ensino que eles já recebem formalmente nas escolas, né? Através do ensino médio ou um cursinho preparatório que ele faça. Mas esses vídeos podem vir a auxiliar nessa preparação. Ou pode ser uma fonte de inspiração ou crítica dos colegas também, né? Estamos abertos a isso. Uma outra sessão que eu pretendo inaugurar em breve no canal é sobre o preparatório para concursos na área de educação física. Ok? Se eles ocorrerem, né? Vamos ver como essa política brasileira de ciência e educação vai se desenrolar, como ela vai evoluir. Evoluir não no sentido de melhorar, né, mas evoluir no sentido semiótico de se tornar outra coisa. Vamos ver o que vai acontecer. E essa sessão que estou inaugurando hoje, ela discute temas acadêmicos. Esse
de hoje é um pouquinho mais conceitual, um pouco mais denso, né? Semiótica, né? Ligada à educação física ainda, que até para mim foi uma certa novidade. Mas eu vou me propor a trazer de forma mais didática, posteriormente, nessa sessão acadêmica, metodologias, técnicas, dicas acadêmicas, das minhas experiências, dos usos que eu faço, experiências de iniciação científica, experiências de bacharelados, experiências de TCCs que eu já fiz, de orientações, experiências de mestrado, entrevista para mestrado, entrevista para doutorado, elaboração de projeto, uso de técnica, como fazer revisão sistemática, a revisão sistemática utilizada na área biomecânica, a revisão sistemática utilizada na sociocultural, como se organizar no estudo, softwares que eu uso de organização de estudo. No começo eu fazia algo mais improvisado, posso mostrar como era aquele meu início mais improvisado para poder conseguir conciliar diversas atividades acadêmicas com vida cotidiana, com trabalho, com estágio. E hoje eu utilizo softwares de organização que está sendo assim, uma mão na roda, está aumentando a minha produtividade. Ok? Então, antes de começar essa comunicação, vou usar o jargão dos youtubers, né? Curta, compartilhe, se inscreva no canal Professor Leonardo Perovano Camargo, ative o sininho para obter notificações e comente sobre o que gostaria de ouvir ou simplesmente mostre a alguém que possa achar útil esse conteúdo. Se você acreditar que isso que está sendo falado aqui pode ser útil a alguém, ou que algum dos temas que eu falei anteriormente pode ser útil e estiver naquele canal, pode compartilhar à vontade, ok? Vamos à comunicação. Bem, vamos lá. Está aí, né, a capa da apresentação, o nome do artigo do professor Mauro Betti e colaboradores, Uma Gota de Suor e o Universo da Educação Física, um olhar semiótico para as práticas corporais. O resumo do artigo do Mauro Betti e colaboradores destaca que ele é um ensaio que problematiza possíveis relações da semiótica, entendida como ciência que investiga a vida dos signos, com a educação física, com destaque para a semiótica ou lógica geral dos signos, elaborada por Charles Sanders Peirce, nascido em 1839 e falecido em 1914, e que apresenta seus fundamentos, implicações e aplicações para as pesquisas no campo da educação física. O artigo conclui que a semiótica permite lançar novos olhares epistêmicos para análise e intervenção na educação física, permitindo compreender todas as suas manifestações como expressivas, significativas e comunicativas, rever as dicotomias presentes na educação física, reivindicar a ampliação do olhar para os sujeitos, condutas e situações motrizes como produtoras de linguagem e, portanto, de comunicação com o mundo. Na epígrafe da introdução, os autores destacam a frase do escritor francês Marcel Proust, a citar: "A única viagem verdadeira, a única fonte da juventude, não seria ir em direção a novas paisagens, mas ter outros olhos, ver o universo com os olhos de outro, de 100 outros, ver os 100 universos que cada um deles vê, que cada um deles é." A título de interpretação pessoal, eu considero que o autor pretende que a viagem pelos pontos de vistas diversos entre diversas pessoas é mais relevante do que os simples deslocamentos geográficos que a gente denomina de viagem, né? Dando uma perspectiva bem situada do que a semiótica se debruça. Mas que paisagem será que os autores do artigo estariam se referindo? Os mesmos respondem que seria a educação física e tentam situá-la. Aí no próximo slide a gente pode começar a identificar algo relacionado ao que eles entendem como educação física. Abre aspas, não perguntaremos o que é educação física, mas o que fazem os seus profissionais. Respondemos, lidam com as dinâmicas de construção de significados que se dão nos processos de confronto dos sujeitos com as possibilidades do corpo em movimento no mundo. Objeto, natureza, estruturas urbanas, pessoas, informações, com propósitos educacionais explícitos e ou implícitos, quer dizer, com intenção de produzir aprendizagens e influenciar a vida das pessoas. Algumas dessas possibilidades sedimentam-se como cultura num dado espaço histórico e num dado tempo histórico. Por exemplo, jogos, exercícios físicos, esportes, acrobacias, ginásticas, danças,
práticas corporais na natureza e, portanto, são sujeitas ao dinamismo da cultura. Surgem novas, outras desaparecem, outras se modificam. Fecha aspas. A gente pode ver no slide aí na parte de cima à esquerda o pancrácio que era utilizado nos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Aí embaixo nós podemos ver os gladiadores, né, da época do Império Romano. À direita nós podemos ver conteúdos que são trabalhados na educação física escolar, em cima capoeira, embaixo ali no meio esportes como basquetebol, ginástica de academia em suas diversas formas, e embaixo ali um fenômeno mais recente que principalmente já estava ocorrendo, mas a pandemia acelerou o processo, as questões da educação à distância, né? Educação física à distância. Perde-se alguns detalhes, ganham-se outros, mas são as formas de adaptação. Os autores sugerem que precisamos ir além de buscar fundamentos ontológicos para a educação física, nas diversas situações de movimentar-se humano no trabalho, no lazer, nas liturgias religiosas, nas performances artísticas. Eles dizem propor usar um pensamento mais radical, de que o objeto tanto de investigação quanto da intervenção da educação física precisa associar os processos fisiológicos à significação cultural. Movimento que muitas vezes nos parece díspares, mesmo próximo à nossa realidade institucional, de outras especializações em sub-áreas que depois têm dificuldade em dialogar sobre o mesmo campo de estudo. Os autores citam que a gota de suor que escorre na pele de um atleta, de uma criança que brinca ou de alguém que dança, faz parte de uma rede de comunicação, de enzimas, hormônios, sinapses nervosas, oxigênio, sensações, emoções, valores, conhecimento, contexto, cultura, meio ambiente, indivíduo, espécie, povo, sociedade, nação, planeta, universo. Toda essa rede é um conjunto de elementos que se entrecruzam e mantêm contato, gerando um ambiente complexo, integrado e mutável, denominado bioecológico por Bonhoeffer, ou ainda em termos semiótico-comunicacionais, trata-se de uma concepção sistêmica que prima pela continuidade dos processos de informação e significação. Do ponto de vista semiótico, aquela gota de suor é signo. Ela indica algo, está para alguém que a interpreta, no lugar de algo mais complexo, processos fisiológicos, psíquicos e sociais. Ou seja, a educação física não pode se restringir a uma cultura corporal, nem a uma fisiologia do exercício. Devemos pensá-la como um conjunto dos processos orgânicos e filogenéticos e socio-históricos presentes no movimentar-se mais espontâneo da vida cotidiana ou em movimentos corporais organizados em sistemas gestuais com práticas sistemáticas e intencionadas, das ações circenses aos treinamentos resistidos ou funcionais. Consideramos, então, preliminarmente, a hipótese de que a semiótica pode contribuir decisivamente para retomar a educação física na perspectiva aqui apontada. A semiótica é a ciência dos signos, não esses, ok? Mas também podem ser interpretados. Décio Pignatari definiu signo como uma coisa que representa outra coisa. Parece uma definição bem simplista, mas ela diz muito sobre o que é um signo. Já Peirce classificou os signos em categorias que podem ser melhor compreendidas quando agrupada em ícones, índices e símbolos. O ícone é uma representação que se dá por semelhança. Por exemplo, o desenho que uma criança faz da sua família e vai parar na porta da geladeira é uma representação semelhante às pessoas que existem de verdade no mundo. Índice é uma representação que se dá por contiguidade, ou seja, uma relação de contato, rastro ou efeito. Vamos ao exemplo. Você sente o cheiro de terra molhada e deduz que choveu, mesmo que não tenha visto a chuva cair. Símbolo é uma representação que ocorre por convenção, ou seja, alguém decidiu dar um significado arbitrário a um ser ou objeto real. Pense na palavra professor. Se ao pensar nessa palavra você despertou sentimentos relativos a um professor específico, ou raiva, ou admiração, você entendeu a força simbólica que existe nas palavras. No caso de um semáforo, você vê as cores em uma sinaleira e lembra que já viu cores em outros lugares, ícone ou primeira idade.
Você vê as cores trocando e por contiguidade imagina que deva fazer algo, índice ou secundidade. Se você tiver aprendido o significado arbitrário das cores, vai despertar sentimentos mais assertivos e saber como agir de acordo com a cor indicada, símbolo ou terceiridade. Esse próximo slide aí, eu já vou falar da referência, né? Eu peguei direto do professor Mauro Betti, que é uma referência, né, como a gente já vem estudando, em estudos unindo a educação física à semiótica. Essa união me causou estranheza no primeiro momento, porque eu estudei semiótica, né, no primeiro bacharelado que eu fiz, lá quando eu entrei na UFES em 99, que eu fiz o bacharelado em design, antes de cursar o bacharelado em educação física. E quando vi o professor Betti falando de semiótica na educação física, eu fiquei muito curioso e comecei a acompanhá-lo. Felizmente, hoje em dia tem mídias sociais que a gente pode estar acompanhando o trabalho de pessoas que a gente considera que fazem um trabalho interessante. No slide ele fala aí: a linguagem é a capacidade humana de produzir sentidos, de articular significados sociais e pessoais e compartilhá-los conforme as necessidades e experiências da vida em sociedade. E não se restringe ao verbal, à língua, pois inclui a produção de todo tipo de signo, verbal e não verbal. Assim, tanto uma palavra é um signo, quanto podem ser uma imagem, um som, um gesto, um sentimento, um passo de dança ou um drible no futebol. Ok? Essa forma de encarar a educação física ou o esporte a partir da semiótica põe em xeque algumas visões estruturalistas que buscam hierarquizar o movimentar-se humano. Não as desconsideram, mas levam outros olhares. Essas sistematizações são úteis, claro, mas elas não ocorrem tão organizadamente como a gente supunha. A visão semiótica entende que esse movimentar-se tem um sentido que é resultado de uma rede de sentimentos e significações em constante mutação. A visão da educação física como linguagem ou do esporte e outros conteúdos da educação física como uma codificação própria, ou seja, também linguagens, coaduna com a visão de Lamartine da Costa, que classifica o esporte como uma metalinguagem fisiológica não oral e não escrita que pode ser generalizada. A palavra meta, enquanto prefixo, refere-se a uma reflexão sobre si, podendo considerar o esporte como um conjunto de signos e códigos próprios, carreador de valor, portanto axiológico e passível de ser teorizado a partir desses signos e valores historicamente produzidos. Entretanto, a gente tem que fazer uma distinção. O professor Lamartine da Costa, né, o orientador do meu orientador atual de doutorado, não trabalha na perspectiva semiótica, ok? Mas só para poder fazer essa consideração aí da questão da linguagem, né? Como linguagem. Perceber a educação física enquanto linguagem. Após esse prólogo, eu me permito me falar, né, rapidamente sobre 3 pessoas que são centrais nessa nova aproximação ao tema semiótica. Charles Sanders Peirce, que foi um filósofo, pedagogo, cientista, linguista e matemático americano. Os seus trabalhos apresentam importantes contribuições à lógica, matemática, filosofia e principalmente a semiótica. Ele também é um dos fundadores do pragmatismo, junto com William James e John Dewey. Maria Lúcia Santaella Braga é uma das principais divulgadoras da semiótica e do pensamento de Charles Peirce no Brasil, contando com mais de 40 livros publicados. Ela é professora titular da PUC de São Paulo, com doutoramento em teoria literária e é livre docente em ciências da comunicação na USP. Foram os livros dela que guiaram as minhas aventuras iniciais com a semiótica na época do design. E Mauro Betti, que é licenciado e mestre em Educação Física pela USP, doutor em Educação pela Unicamp, livre docente pela Unesp, pós-doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele foi professor adjunto do Departamento de Educação Física na Unesp, campus Bauru, docente do programa de pós-graduação em Educação, no mestrado e no doutorado, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp, de Presidente Prudente. Então vamos lá. Acompanhando o artigo do Mauro Betti e colaboradores, na página 93, na seção sobre a semiótica, nós temos: a semiótica é a ciência dos signos, uma teoria da significação, comunicação e cognição,
que investiga as condições, processos e multiplicação dos signos. O signo está relacionado ao significar. Dizer signo, portanto, é dizer projeto de significação, informação, mediação e interação. Os signos interconectam estados do mundo, portanto é entidade dinâmica, desenvolve-se no processo contínuo de significar. Assim como a gota de suor que escorre na pele de uma criança, atleta ou dançarino, também a estátua de Pelé no Maracanã comemorando o gol com soco no ar, o design da prancha de surf, são signos porque designam algo, seja o ícone do futebol brasileiro, seja a indicação da modalidade e estilo do surfista. É a semiótica que estuda esses emitentes, imagens, objetos, palavras, ações, emitindo mensagens. É uma área de conhecimento que estuda a vida dos signos, o modo como se organizam para significar, qualquer que seja o campo que se manifestem, descrevendo e interpretando suas múltiplas linguagens. Os autores falam sobre diversas correntes de estudos semióticos até se situarem no autor, corrente teórica e principal conceito com a qual eles trabalham, que é a semiose. A tradição semiótica, cujo precursor foi Charles Sanders Peirce, parte da lógica no processo de englobar todas as ciências. Compreende o universo físico, metafísico, psíquico ou social como processo de semiose, signos interconectando-se a outros signos numa cadeia interminável. Para ilustrar ainda melhor essa relação, citemos um dos colaboradores do artigo, Gomes da Silva, que diz: quando o corpo comunica, ele se estende ao mundo, se estende no mundo, expandindo-se pelos movimentos, dos pontapés do feto na barriga da mãe, à corrida da criança na rua, pelos sentidos, dos órgãos biológicos aos aparelhos tecnológicos que ampliam a sua capacidade, o telescópio e o olho, e pelos códigos sociais assumidos, das roupas às crenças. É na expansão comunicativa do corpo no mundo que o mundo vai codificando o corpo em camadas superpostas, semelhante a uma cebola. O corpo converte-se em túnicas carnosas e cada túnica é uma mensagem. O músculo esculpido fala do exercício, a flacidez fala do sedentarismo, o puxão da perna fala do AVC, a dilatação torácica fala da natação, as rugas falam da idade, a barriga distendida fala da esquistossomose, o cabelo mal cortado fala da condição social, o odor fala da higiene, as roupas falam da moda. Agora, tirando um extrato da tese do Diego, ele diz assim: assim, na definição de Peirce, signo é qualquer coisa em processo de interrelação, interação, interconexão com outra coisa, denominada seu objeto semiótico, de modo a expressar uma representação desse último para uma mente interpretadora, o que ocorre sempre na forma de um novo signo. Essa representação final sintetizada em um novo signo é denominada de interpretante. A definição de signo mais conhecida e disseminada do autor diz: um signo ou representamen é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para alguém. Assim, quando falamos em signo, estamos nos referindo a um processo ou uma relação que se estabelece entre três correlatos: o representamen, que é aquilo que representa ou que opera como elemento sígnico propriamente dito e que com frequência é propriamente chamado de signo; o objeto, no caso o algo representado da definição acima, não é necessariamente uma coisa, no sentido de um objeto material. O objeto semiótico pode ser um objeto físico, mas também pode ser um ato ou um acontecimento, ou ainda sonhos, imaginações e etc. E o interpretante, que é responsável por engendrar o significado do signo por meio de outro signo. Ou seja, o representamen representa algo que passa para outra pessoa através de um objeto sígnico, que não necessariamente é uma coisa, pode ser um acontecimento, um sonho, um personagem, e no final gera um interpretante a uma outra pessoa, que no caso é a criação de um novo signo. E esse processo é um processo contínuo, ok? Vamos lá, próximo slide. Na página 38 da tese, o Diego clareia que isso significa que o objeto semiótico sempre resguarda uma relação de alteridade para com o signo.
O objeto semiótico é algo diferente do signo. Tomamos, por exemplo, o signo comumente impresso nas portas de banheiros masculinos. Normalmente trata-se de um desenho de um homem feito de poucos traços. Este representame, o desenho contendo poucos traços de uma forma humana, se interrelaciona a um conceito ou ideia geral de homem, que é seu objeto. No caso, o representame é essa figura que a gente vê aí, mas ela está relacionada ao quê? A um objeto. Que objeto é esse? Objeto homem. Mas de todas as qualidades que podemos predicar do que seja um homem, ser mortal, ser racional, bípede, com olhos, cabelos, nariz, boca, um ser humano afetivo, subjetivo, etc. No signo aqui em questão, apenas algumas poucas características figuram com poder de representação. Pelo desenho, a gente deduz que o homem seja algo que tenha cabeça em forma de círculo, um tronco, braço e pernas, ao passo que outras características como número de dedos, unhas, rugas, etc. são dispensadas. Como afirma Bolle, isso significa que o representame equivale a seu objeto não sob todo o aspecto possível, mas somente a partir de uma determinada escolha de pertinência. O mesmo vale para o interpretante, que, tendo também a natureza de um signo, não é perfeitamente equivalente ao seu objeto, mas se desenvolve a partir de algumas de suas propriedades, excetuando outras. Ou seja, o representame tem que utilizar de algumas características de algum objeto que ele representa. E o interpretante, que é aquela pessoa que no final que captura o significado, também está limitada, seja pela sua própria cognição, seja pelas suas escolhas, seja por diversos outros fatores que influenciam o processo de comunicação. Nas palavras de Merrill, você está assistindo um jogo de basquete com Michael Jordan. Este que foi e ainda é um ícone da cultura norte-americana. E lá está ele, disparando para a cesta como se estivesse atraído em direção a um signo, o signo aro. O agente semiótico em questão, Michael Jordan, ele próprio é outro signo. Está na zona de recepção desse desejado signo esfera, a bola de basquete. Ele agarra, com a língua pendurada para fora e olhos vibrados, ele recria seu notório signo Michael Jordan para si mesmo, para seus companheiros de time, para os oponentes e para o público que o assiste, com um salto que desafia a gravidade e uma enterrada violenta no signo esfera através do signo aro. Durante sua enterrada, ele se encontra com um vociferante signo de aprovação de sua hoste de admiradores. Ele então conscienciosamente aponta seu signo dedo indicador em direção ao signo pivô que lhe serviu, o signo esfera, com um gesto de reconhecimento. E tudo isso ocorreu no que, para efeitos práticos, foi um fluxo de imagens contínuas, mutuamente interpenetrantes. Não havia como demarcar precisamente onde um signo saía de cena e outro começava. Michael Jordan, companheiros de time, bola, salto, cesta, enterrada, aplauso e tudo mais não substituem coisa alguma. Michael Jordan é o que é, como são todos os signos. Assim, o próprio Diego, na página 40, tenta clarear a relação entre os constituintes de um signo, como um trípode com um ponto axial central de interseção, criando uma inter-relação entre todas as três hastes da figura, de modo que não há como passar de uma haste A para outra B sem intercruzar com uma haste C. É, portanto, o ponto central a porta através da qual o signo pode tornar-se signo. O trípode, no entanto, mesmo sendo uma representação que expressa melhor a definição de signo em Peirce, mantém ainda um limite, pois não indica a necessária relação de dinamismo, processo e fluidez que a definição determina dentro do fluxo de geração de novos e distintos signos, né? Não consegue interpretar a semiose. Então vamos voltar a ela. Assim, voltando à semiose, ela seria compreendida como signo em ação, ou a produção de novos signos a partir da relação entre o significado e o significante. A semiose acontece numa rede de interações, ou melhor, numa zona comunicativa, como compreende Gomes da Silva. Já que na situação de jogo tudo é comunicativo, não apenas a interação entre as pessoas, umas comunicando-se com outras, mas também a demarcação do campo, o implemento, a duração da partida, o placar, a indumentária, a bioquímica, a gota de suor.
da tese do Diego, a gente tem a ação dos signos em tornarem-se outros signos, ou simplesmente a compreensão dos signos em processo infinito de se interrelacionarem com outros signos, por meio de cadeias associativas que se seguem em contínuo, é o que se denomina de semiose, segundo Merrill, 2012. A semiose está relacionada ao fluxo do tempo, pois envolve o processo de como os signos se multiplicam em novas ações sígnicas a cada momento, gerando inter-relações entre signos passados, presentes e futuros, o potencial para a gênese futura do signo. É da noção de fluxo e de contínuo que fala o conceito de semiose. Afinal, o processo de algo tornar-se signo implica a produção de um efeito de significação por um intérprete na forma de um novo signo, o interpretante. Sendo o interpretante um novo signo mental, ele desencadeará a produção de novos e distintos interpretantes, ou seja, novas interconexões com outros signos de forma infinita, ampliando as relações interpretativas que são produzidas acerca de um signo inicial. Outro slide aí. A semiótica pisciana ela é alicerçada em um fundo filosófico próprio. Assim, a fenomenologia que fornece as categorias que regem todas as ciências subsequentes, ok? O estudo dos fenômenos. Em seguida, vem as ciências normativas que investigam as leis universais necessárias da relação dos fenômenos com os fins, ou seja, talvez com a verdade, o direito e a beleza. Trata das leis das relações dos fenômenos com os fins. Estudam o que é na realidade, não o que é na realidade, mas o que deveria idealmente ser. E são três: a estética, o ideal do admirável em si, a ética, o ideal da conduta e do agir, e a lógica ou semiótica, o ideal do pensamento e da racionalidade. Assim, as ciências normativas estudam o que as coisas deveriam idealmente ser. E a metafísica trata do estudo dos princípios gerais do que é na realidade. Próximo slide. Para Peirce, fenômeno é tudo que de qualquer modo ou em qualquer sentido se apresenta a uma mente, independente de que corresponda ou não a uma coisa real, ok? Existem fenômenos reais e existem fenômenos irreais. A gente pode ver isso acontecer muito atualmente, né? Fake news aí se tornando uma invasão comunista no Brasil e etc. Então pode ser ou não uma coisa real. Na página 98 do artigo nós temos: assim, Peirce classificou os modos como os fenômenos aparecem à consciência, denominando-os de 1, 2, 3. Segundo ele, essas categorias são as mais elementares e universais dos fenômenos, para as quais toda a apreensão fenomênica tende a convergir. A gradação de três propriedades do pensamento e da natureza são qualidade, primeiridade, relação ou reação, secundidade, representação ou mediação, terceiridade. São níveis de apreensão das coisas pela consciência. A primeiridade é o sentimento imediato, é o campo do possível, é a consciência aberta, compreendida como estado de disponibilidade, um instante do tempo, uma impressão total e indivisível. A secundidade é a experiência de esforço, privado da ideia de objetivo. É uma consciência de ação-reação, sentido de resistência, consciência de atingir ou ser atingida por um fato. É o campo do existente. A terceiridade é a consciência sintética, reúne tempo, aprendizado e pensamento. É o campo da generalização, do hábito, da lei. Na página 45 da tese do Diego, ele cita aí que essas categorias emergem da experiência, que é o conceito primordial na filosofia pisciana e que diz respeito ao inteiro resultado cognitivo do viver. É, portanto, aquilo que, tendo sido vivenciado de um ponto de vista sensível, existencial e elevado ao nível da interpretação, coloca o pensamento em atividade de modo a afetar a conduta. Temos aqui agora 3 slides do slide share, usuário Tuia Verde, que explicam muito bem esse conceito. A primeiridade, você pode ver aí a frase: a grama é verde, está em primeiridade? Sim, porque grama, no caso é verde, é uma qualidade da grama, então está em primeiridade, não está com uma relação, é apenas uma qualidade da grama. A liberdade é azul? Não está em primeiridade,
porque o azul que você está colocando aí já é alguma interpretação de liberdade, é um conceito mais complexo, né? Não é uma simples qualidade que você está tratando. Secundidade, X bateu em Z, está em secundidade? Sim, é um fato singular, é um fato, X bateu em Z, uma relação de 2 aí. Agora, X bateu em Y com Z por causa de A, está em secundidade? Não, porque aponta um terceiro, tem um termo, tem a intenção, tem a ferramenta. Então você começa a ter outros elementos que retiram o caráter de secundidade. Terceiridade, Luiz é forte, é uma qualidade de Luiz, no caso é uma primeiridade. Luiz bateu em Cláudio, é um fato, então no caso está em secundidade. Cláudio está ferrado, é uma previsão, é uma reflexão, é uma inferência. Então, no caso, está em quê? Em terceiridade. Certo? Esse quadro aí a gente passa rapidinho só para a gente poder perceber que o próprio desenrolar da criação dessa lógica tem um local histórico nos pensamentos do autor. Ele não foi algo magicamente surgido. A gente não vai se debruçar nesse processo mais longamente, mas é só para a gente perceber que para chegar em primeiridade, secundidade, terceiridade, dessa forma tranquila aí que a gente passa a discutir, o autor aí desde 1991 foi trabalhando em diversas questões de qualidade, de relação e de representação, até chegar a essas categorias que ele se debruçou aí entre 1904 a 1914, ok? Então, qualidade de algo é a primeiridade, relação com alguma outra coisa é a secundidade, a representação dessa outra coisa é a terceiridade. A qualidade de algo, a primeiridade é um ícone. A relação dessa coisa é uma relação indica alguma outra coisa, é um índice, é uma secundidade. A representação dessa coisa, a simbologia dessa coisa, essa terceiridade, essa representação é o símbolo, ok? Então vamos continuando aí. Próximo slide. O modo como um professor de educação física experimenta ou incorpora, tá? Esse daí está na tese, página 52, ok? O modo como um professor de educação física experimenta ou incorpora uma situação de aula, estar em uma aula é entrar em sintonia com uma série de afetações que nos trazem à tona sentimentos diversos, expectativas, angústias, frustrações, medo, realização, alegria. Para alguma dessas afetações nos adentram sem sequer as percebamos no plano de nossa consciência imediata. Somente depois que a aula se encerra é que o professor se dá conta de que foi afetado de diferentes modos. Essas afetações que nos tocam, sem qualquer definição imediata, clara consciência, pertencem ao plano da primeiridade. No momento em que nos chegam a percepção, são qualidades de sentimentos, são indefinidas pela razão, mas são uma presença em si, ou a afetação estética dos signos que se fazem presentes em uma aula. Já a situação concreta de aula, os alunos presentes, um dado espaço físico, certos materiais, integra a experiência da aula em sua concretude, é a aula em sua realidade, forçando-se sobre o professor. Portanto, diz respeito ao plano da secundidade. Por fim, a síntese intelectual que o professor faz da aula, sua interpretação daquela situação vivida, estabelecendo relações reflexivas e generalizações, está relacionada ao plano da terceiridade. No artigo, na página 100, a gente tem que as tricotomias também estabelecem os 3 modos de relação com o mundo, que são estético, sentir-se em qualquer razão ulterior, ético, agir no confronto entre eu e não eu, e lógico, fazer inferências, estabelecer consequências ou agir conforme um hábito. Ademais, todos esses modos de significação descritos por Peirce produzem tanto crenças e hábitos que estão no nível de terceiridade, quanto dúvidas que estão no nível de secundidade. O hábito é definido por Peirce como uma regra ativa, uma ideia geral que ganha o poder de excitar reações. É uma tendência estabelecida para comportar-se de maneira semelhante sob circunstâncias similares no futuro, seja pessoas ou seres não humanos. A crença é a disposição para agir, e a dúvida é a possibilidade da mente modificar seus hábitos e adquirir novos.
Mudar de hábito é, pois, modificar as tendências de uma pessoa para a ação. E a tendência para a mudança de hábito, processo desencadeado pela dúvida, deve estar necessariamente presente em qualquer sistema usuário de signo, porque essa é a única possibilidade da criatividade, da semiose continuar em movimento. Sem a dúvida, não tem como nada ser criado, não tem como a gente criar novos signos, não tem como a mente evoluir para outras coisas. Então, quando a educação física lida com conteúdo basquetebol ou dança, segundo a tese do Diego, o objetivo não deve ser apenas chegar às formas institucionalizadas, codificadas de movimentar-se dessas atividades ou a conceitualização, teorização típicas da terceira idade como ápice do processo de ensino e aprendizagem. Porém, abrir espaço também para novas mensagens gestuais, imprevistas e inusitadas. Tal prática pedagógica permitiria a alunos e professores a permanente experiência da criação e da descoberta. Já o interpretante dinâmico trata-se do efeito particular que efetivamente o signo produz em um receptor. Conforme cada uma das categorias fenomenológicas, este interpretante gera ou pode gerar 3 modos de afetação: emocional, energética e lógica. Quando um signo afeta seu intérprete por meio de uma simples qualidade de sentimento, seu efeito deverá ser de um interpretante emocional, trazendo sentimentos ao primeiro plano. A dimensão icônica de uma música, de uma pintura ou de um vídeo nos afeta em nossos sentimentos. O segundo tipo de efeito ocasionado por um signo é o interpretante energético, que corresponde a uma ação física ou mental, exigindo dispêndio de energia de alguma espécie. Os índices tendem a nos colocar em movimento, na busca de associar as relações causais a que dispõem os seus intérpretes. O terceiro efeito de significação de um signo é denominado interpretante lógico, decorrente dos símbolos. É o entendimento geral gerado pelo signo, ou a apreensão intelectual do significado de um signo, que é conduzida por um hábito associativo, engendrador de possíveis mudanças de hábitos, dado que todo o efeito interpretante lógico é transformativo e evolutivo no processo de interpretação. Por fim, concebendo que todo processo interpretativo pode ir se estendendo rumo ao aumento de sua razoabilidade, Peirce concebeu em um nível abstrato o interpretante final, que se refere ao resultado interpretativo a que todo intérprete estaria destinado a chegar se os interpretantes dinâmicos dos signos fossem levados até o seu limite último. Trata-se, portanto, do limite de significação que um conceito ou ideia pode alcançar. Evidentemente, são raros os casos em que isso é possível, se é que podemos dizer que isso é realmente totalmente possível. Por isso, o interpretante final é um limite pensável, mas não inteiramente atingível. Sua função está em conduzir o pensamento rumo ao crescimento da razoabilidade do saber. Por isso que Peirce faz aquela distinção lá entre investigação. Você investiga, você geralmente cria algumas hipóteses e faz esse processo investigativo. Peirce já diz que deveria um pouquinho, não pensar tanto na interpretação, na investigação, mas na perquirição. A perquirição é admitir que você não sabe o suficiente sobre o assunto e cada vez mais tentar se aproximar desse interpretante final, sabendo que isso é algo não atingível, mas que quanto mais você perquere, você faz esse processo de perquirição, a sua capacidade de interpretação desse fenômeno vai se tornando cada vez mais elaborada. Ok? Conclusão. A semiótica, ao considerar como signos sentimentos e emoções, primeiridade, ações e reações, secundidade, discursos e pensamentos, terceiridade, e analisar como eles se amalgamam, aproximam ao sentir, o agir e o pensar. Ou em outros níveis de teorização, poderíamos falar em conexões e interdependências da intuição, da experiência empírica e da formalidade lógica, ou da estética, da ética e da lógica. E sentir, agir e pensar a educação física pela semiótica
significa abrir possibilidades de diálogo para áreas que tradicionalmente estavam separadas. Pensar a ação motriz em si mesma, ou a prática corporal como um todo, como semiose, é abrir as possibilidades de pesquisa e de intervenção. Ok, meus amigos, essa inauguração, como eu disse, o tema realmente é denso, é um tema que demanda tempo, que demanda perquisição para poder alcançar um pouco mais a compreensão, mas é a inauguração da sessão acadêmica desse canal, ok? Nas próximas eu prometo que os signos serão um pouquinho mais digeríveis. Muito obrigado e até logo!